Oi, pessoal! Estamos de volta para continuar a nossa planta. Nessa aula, nós vamos ver como desenhar as esquadrias, já que nós já fizemos toda a abertura dessas esquadrias na planta baixa do pavimento térreo e vocês podem ter deixado preparado as da planta do pavimento superior. Então, vamos ver como é que a gente desenha essas esquadrias? Nessa aula eu comecei utilizando um termo novo, esquadrias. A grande maioria já deve saber que esquadrias é a mesma coisa que portas e janelas, mas é um termo mais genérico para designar as duas juntas. Então, para começar a desenhar essas portas e janelas, como eu já tenho aqui as minhas aberturas, eu preciso entender um pouquinho do que eu estou representando nessas minhas esquadrias. Aqui eu tenho a representação já de uma das portas, tá? Essa porta é uma porta-janela de correr com 4 folhas. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, eu tô com um bloco, na verdade, né? Porque eu posso criar as minhas esquadrias e fazer um monte de blocos dessas esquadrias e só inserir, tá? Isso vai depender do jeito de projetar de cada um. Então, eu tô com um bloco aqui, vou explodir. Então, para eu explodir, eu vou usar o comando explode, tá? Explode, isso. Pronto, explodi aqui meu bloco só para a gente ver as partes dessa esquadria. Então, eu tenho aqui uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, tá? Isso significa que eu tenho 2 partes fixas e 2 partes que correm, uma para cada lado. E aqui eu tenho o meu caixilho, né? Então, é aquela parte que fica fixando essa esquadria na parede. Por que que quando eu fiz a abertura do meu vão, eu fiz uma abertura com 1,26 m, ó. Se eu digitar dist, que me diz a distância, e enter, eu consigo verificar a distância que eu tenho nesse vão, só para ter certeza, né? Clico no primeiro ponto e no segundo, aparece aqui embaixo, ó, 1,26. Eu tenho 1,26 justamente porque eu tenho 3 centímetros aqui nesse caixilho. Então, vamos ver como é que a gente faz a representação disso? A parte de comandos de desenho, ela é sempre muito simples, né? Novamente, eu vou utilizar o comando offset. Offset, enter, e eu falei que eu tenho 3 centímetros aqui no caixilho, né? Então, eu digito que a distância que eu quero da offset é 0,03, que são 3 centímetros. Enter. E agora, eu seleciono esta linha, direciono ela para cá, e esta linha direciono para cá, sempre para dentro do vão, tá? Agora, para complementar, eu preciso desenhar as outras linhas do caixilho. Então, L de line, enter, desenho a primeira linha, ESC, entro novamente com o comando, desenho a segunda linha e assim por diante. Ó, vou desenhar mais uma aqui e mais uma aqui, tá? Agora, eu tô com a base dos meus caixilhos pronto. Uma coisa que é importante a gente verificar quando está trabalhando com o projeto é que todos os layers estejam na mesma cor, né? Tudo que a gente está desenhando que seja um mesmo elemento esteja no mesmo layer com a mesma cor. O que está acontecendo aqui? Essa linha, ela faz parte do caixilho, mas ela está com um layer de parede. E essas duas linhas que estão aqui fazem parte do caixilho e estão com layer de esquadria. Então, eu preciso deixar todas iguais. Para isso, eu venho aqui no pincelzinho, no Match Properties, clico primeiro na linha do layer que eu quero que seja o layer padrão, tá? Essa daqui. E depois naquela que eu quero transformar, então nessa daqui, tá? E assim eu vou fazer do outro lado também, mesma coisa, para que todos estejam com o mesmo layer. Por quê? É importante porque se eu precisar congelar ou desligar esse layer por algum motivo, ele desliga todos os elementos que eu realmente quero apagar, não fica apagando nada fora daquilo que é necessário. Eu só quero desligar a esquadria, não quero desligar a parede. Então, por isso que todos os layers têm que estar dentro do mesmo elemento, iguais e com todas as linhas certinhas. Bom, eu desenhei os meus caixilhos e agora eu preciso desenhar os outros elementos dessa esquadria. Essa esquadria aqui é uma janela, diferente dessa que é uma porta-janela, tá? Então, o que eu preciso representar nas janelas? Eu preciso representar
o vidro e eu preciso representar o batente da janela. Então, para isso, primeiro eu vou desenhar os batentes. Com o comando Line, eu desenho uma linha aqui e outra linha aqui embaixo, tá? Isso significa que eu estou desenhando o batente, ou seja, aquele pedaço que a gente consegue se apoiar o cotovelo quando a gente olha da janela, tá? E agora eu preciso representar o vidro. O vidro eu sempre represento no meio da minha esquadria. Então, novamente com o comando Line, eu venho até aqui e crio mais uma linha para representar o vidro. Alguns projetistas representam uma linha só, com espessura ou sem espessura, mas uma única linha. Eu costumo representar uma linha dupla, então o que acontece? Eu vou dar um offset aqui e eu escolho que eu quero um offset de 0,015, tá? Que é 1,5 cm, 0,015. 1,5 cm para cada lado. Por quê? Porque quando eu vou plotar, se eu fizer uma distância muito pequena aqui, eu não consigo visualizar essa representação do vidro. Essa não é a medida real, é só uma medida representativa, tá? Então, não quer dizer que o vidro tem 3 centímetros de espessura, ele nunca vai ter isso. Mas quer dizer que é uma espessura confortável para quem lê essa planta. Agora que eu estou com a minha esquadria desenhada, com a minha janela desenhada, eu vou acertar as penas que eu vou visualizar essa janela. O que significa isso? Significa que quando eu for imprimir o meu projeto, a gente vai ver isso mais adiante, tá? Eu tenho algumas espessuras de pena, por isso que o meu desenho ele é todo colorido. Por quê? Porque esse rosa é uma espessura. O azul, o ciano, é outra espessura. O amarelo é uma outra espessura. O que acontece? Quem já está treinado, já tem o olho treinado, já está acostumado a trabalhar com um tipo de pena no AutoCAD, consegue perceber que as cores, cada uma define um tipo de pena, tá? Um tipo de espessura de linha. Então, eu já visualizo aqui que, por exemplo, o que eu estou cortando aqui é o caixilho e o vidro. Isso daqui, que é o batente, eu estou visualizando um pouco mais para baixo, na verdade. Esse corte está passando lá embaixo. Então, essa espessura de linha é mais fina do que essas outras, tá? Então, por isso, eu vou colocar ela num tom amarelo, tá? Isso mais adiante a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, mas a gente vai acostumar a trabalhar dessa forma desde o início da planta para que a gente não crie tudo na mesma cor, tudo na mesma espessura e depois fica uma bagunça na hora de plotar. Agora que eu já desenhei essa porta e essa janela, eu já sei que essas janelas aqui têm o mesmo tamanho, então eu posso só copiar essas janelas e colocar elas no vão que eu já defini antes, tá? Antes a gente acabou não fazendo essa porta aqui, tá? Mas não é difícil. Definir o vão dela é exatamente como definir o vão das outras que a gente já fez, tá? A diferença é que essa porta é uma porta de 80 centímetros de abrir. Isso significa o quê? Eu vou mostrar aqui a representação dessa porta, que ela não é difícil de fazer, tá? Todas as portas de abrir têm a mesma representação. O que nós representamos numa porta de abrir? O caixilho, tá? De 3 centímetros. A folha da porta, que é realmente a parte que a gente abre da porta, e a projeção do espaço que a porta percorre, né? Para que a gente consiga saber como que vai funcionar se tiver alguém aqui ou se tiver algum mobiliário, como que funciona essa projeção da porta, por onde essa porta vai andar, na verdade, tá? Então, nós temos uma espessura de linha que é a espessura da porta e do caixilho, e uma outra espessura de linha, que até aqui eu estou colocando como projeção, que geralmente é uma linha tracejada, tá? Ou uma linha muito fininha, para que eu possa apenas visualizar por onde que essa porta está andando, tá? Todas as portas vão ser dessa forma. O que muda é que, por exemplo, se eu tivesse essa porta abrindo para o lado de cá, eu vou só fazer uma representação bem boba aqui para a gente ver como é que funciona. Ó, ela estaria assim, tá? Então, a folha da porta estaria para o lado de cá
e a abertura da porta também. O que vai mudar é o lado da abertura e o lado da folha da porta. Então, eu vou voltar para aquilo que eu tinha lá, e é assim que eu faço essa representação. Nessa aula, nós vimos como fazer representação de portas e janelas em planta e como funcionam essas portas e janelas, quais os elementos que as compõem. Então, eu espero vocês na continuidade dos nossos exercícios. Um abraço e até a próxima!